Nós podemos usar aqui no Inkscape as ferramentas, todas as que nós usamos até agora, para começar a adicionar símbolos também no nosso layout. Um dos símbolos mais comuns que você vai querer criar aqui no Inkscape são portas e janelas. Então nós acabamos de desenhar as paredes e você pode adicionar portas e janelas também. Para ajudar na organização do desenho, eu vou criar uma camada nova, vamos chamar de portas. Vou criar uma camada só para portas, depois uma camada só para as janelas. Então, essa porta aqui em particular, ela tem 80 centímetros. Eu desenhei ela já com 80, usando aqui com a ajuda das linhas de grade. Então, eu vou usar a ferramenta de desenho de retângulos, e eu sei que dessa linha aqui principal, até aqui eu tenho 1 metro. Então, eu vou... eu tinha desligado temporariamente o snap das grades, eu vou ligar aqui ele outra vez. E nós vamos capturar, começar desse ponto aqui, 8. Vamos alterar as propriedades dessa linha. Eu quero 0.01 e a largura eu quero 0.3. E aí o que é que nós vamos fazer aqui agora? Como ele tem 0. Ele alterou a largura. Como ele tem 0.3 de largura e ele é um retângulo, eu quero alinhar ele com o centro dessa linha. Geralmente, quando você tem uma ilustração como essa, em que você tem uma série de linhas de grade, o Inkscape acaba dando preferência, porque tem muita linha de grade, a fazer a captura da grade pelo Snap. Então eu vou desligar, como eu tinha feito antes, o alinhamento pelas grades. E para ajudar na captura, eu vou adicionar um nó, um ponto de controle, um nó de controle aqui na parte de baixo. Como ele é um retângulo, ele não tem esse nó, mas eu posso criar esse nó simplesmente convertendo ele para um caminho. Quando você converte para um caminho, os nós vão aparecer aqui no objeto. Então agora eu posso tentar alinhar ele com a parte central dessa linha, e o Inkscape captura ele de maneira bem tranquila, não, mas sem a interferência das linhas de grade. Vamos tentar mover ele um pouquinho para a lateral. E aí é só um ajuste fino. Lembrando que isso não é um software de CAD, então você não precisa ficar necessariamente preocupado ou preocupada com precisão. É mais uma questão visual. Então nós temos aqui o posicionamento da nossa porta. E agora eu vou fazer um arco. Lembrando, você pode criar esse símbolo dessa porta e simplesmente copiar e colar ele em lugares diferentes, em projetos diferentes. Você não precisa fazer todo esse procedimento outra vez. E assim como, por exemplo, se eu tiver outras portas de 80, eu posso reaproveitar essa mesma ilustração em outras portas, só rotacionando e alinhando outra vez. Agora vamos fazer o arco. O nosso arco, nesse caso aqui, o raio dele, já que o raio vai ser 80, eu vou criar ele aqui com... ele teria 16. 16 por 16. Só que nós temos um problema aqui. Se você fizer ele com 16, esse nosso retângulo ele tem 0.3 de largura. Então, se eu não fizer ele considerando a largura do meu retângulo, ele vai acabar passando ou aqui na hora que nós formos encaixar esse arco. Então eu vou reduzir ele considerando o 0.3. Quando eu for desenhar aqui o meu arco, eu vou fazer ele com 15.7. Então 15.7. 15.7. E eu reduzi aqui um pouco a angulação. Em vez de 90, eu coloquei 88. E nós vamos agora rotacionar ele 90 graus, menos 90 graus. Vamos mover aqui agora esse arco. Eu quero alinhar ele aqui, com esse ponto. Você pode alinhar ele aqui no centro.
E claro, eu vou pegar aqui a linha e vou reduzir bastante a espessura. E você tem o desenho da sua porta. Eu sei que dá um bocado de trabalho, a primeira vez que você faz é mais complicado, mas lembrando só que quando você tem, geralmente, num layout para arquitetura, se você quiser adicionar as portas, você tem tamanhos que se repetem. Então a próxima porta de 80, eu simplesmente vou pegar essa ilustração, rotacionar e mover ela para a posição correta. Vamos agora fazer a janela, que é muito mais fácil. Você simplesmente vai fazer aqui. Inclusive, você pode ligar novamente a opção do alinhamento pela grade, caso você queira. Então eu vou ligar aqui novamente o alinhamento pela grade. E eu vou fazer aqui a primeira ilustração da janela. Vamos mover ela aqui para esse canto. E agora eu vou fazer aquelas duas linhas paralelas no centro, que são mais espessas. Então eu vou só reduzir aqui a largura para 0,5. E a espessura da linha eu vou deixar ela um pouco mais espessa. 0,1. E eu acredito que nós não vamos conseguir alinhar o centro ali, então eu vou novamente desligar a grade e vou converter esse retângulo aqui para caminho. Quando eu faço isso, eu vou tentar alinhar aqui o centro com o centro e nós temos o alinhamento agora sim. Então, temos aqui os nossos dois símbolos, tanto a porta como a janela.